Irmãos, hoje é um dia muito especial. Eu sempre digo para os irmãos, claro que pela conclusão, vamos dizer assim, do templo, nós estarmos aqui hoje, mas especialmente pelo fato de ter você aqui conosco celebrando este momento. Eu estava falando com os pastores agora, antes de começar o culto, e eu disse assim, o mais bonito de tudo isso são as pessoas, porque se as pessoas não estiverem aqui, não adianta você ter uma estrutura como essa. E eu sempre digo para a minha liderança que nós não podemos perder o foco e a respeito da nossa missão. A nossa missão é ganhar almas para Jesus, é levar a mensagem do Evangelho ao perdido. Esta é a nossa missão. E aí sim, quando as pessoas vierem, tudo isso é oferecido a Deus como uma oferta de louvor e gratidão. Amém? Eu sei que o Senhor já está falando conosco por meio da ministração dos louvores, mas agora é hora de nós ouvirmos a voz do Senhor por meio da pregação da sua palavra. E eu gostaria de chamar o pastor Júlio aqui à frente. Pastor Júlio, ele é o nosso pastor, superintendente da nossa região 680. E eu quero aproveitar esse momento, porque eu não sei se você já ouviu isso em algum momento, que a gente, quando vai chamar a atenção de alguém, você leva num canto e fala. Mas quando você vai elogiar, você fala em público. Amém? Deixa eu virar para ele aqui, que talvez eu nunca tenha. Já deu um nó na garganta. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus pela tua vida. Eu estava falando para a Leila esses dias a importância da gente ter alguém para nos mentorear, para nos discipular. E eu lembro ainda quando ainda jovem, 19 anos, quando a gente começou a trabalhar lá na chácara, pastor Júlio era responsável pelos retiros naquela época. E por algum motivo Deus nos ligou de uma forma muito especial. E eu não tenho... eu digo para vocês que o fato de eu estar aqui é porque ele tem um peso muito grande. Eu aprendi muita coisa com você. Você é um homem de princípio, de valores, você não negocia essas questões de palavra, e eu vejo assim que para a igreja hoje falta muitos Júlio Silva, porque está vindo uma geração que nós fizemos aqui no início foi demonstrar isso. Está sendo passado pelas gerações. Tudo isso começou lá no início com a Inê. Hoje essa igreja está espalhada pelo mundo todo. Mas isso porque existiram homens e mulheres do passado que formaram pessoas. E quando nós ensinamos isso, era isso. Nós estamos recebendo desta geração um legado, uma responsabilidade, só que isso não para em nós, há uma próxima geração chegando. E nós precisamos fazer a diferença na vida deles, assim como Ele fez na minha vida. Nós precisamos marcar a vida da nova geração, dizer para eles assim que vocês precisam amar a palavra, vocês precisam amar o Evangelho, a Deus acima de tudo. E foi isso que o pastor Júlio me ensinou. E nessa caminhada, gente... CTM, trabalhando juntos, eu só tenho a agradecer. E esse acho que é um momento propício para isso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo que você dispôs. Muito obrigado por, talvez muitas vezes não me entender, mas ainda investir em mim. Muito obrigado por
tudo isso, ele tem uma grande parcela. A gente sabe que Deus faz as coisas, mas Deus usa pessoas. Deus se move por meio das pessoas. E ele, como superintendente, foi um canal de Deus para nos abençoar. Através da vida dele, pastor Marcos Amorim, enfim, cada pessoa que esteve aqui fazendo isso acontecer. Então eu gostaria que você se colocasse de pé e você aplaudisse Jesus na vida do servo do Senhor. Ele é digno. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Não sou muito bom para receber esses momentos, mas eu fiquei feliz com uma situação. Só vou abrir meu notebook aqui, meu iPad. Sou da velha guarda, né, Jorge? Então estamos aqui não. Não sei se já te indicaram um filme, Forja, que está passando aí, né? E eu assisti ontem. E eu estava olhando e pensei assim, puxa vida, como eu queria ser aquele homem, né? Mas de repente a gente começa a olhar para trás na caminhada e pensar que tem várias maneiras de se fazer as coisas e que nós precisamos marcar a nossa trajetória, né, de vida daquela forma, forjando caráter, pessoas e deixando Deus nos usar, mas principalmente estarmos atentos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu já vou entrar na palavra aqui, mas como tivemos essa abertura, eu quero aproveitar aqui para dizer que estamos particularmente muito felizes hoje, porque há uns 4 anos atrás, quando eu entrei aqui nessa construção, estava sem telhado, estava toda, né, até meio abandonada, na época que eu assumi a superintendência. E já no que eu vim aqui, eu pus no meu coração que nós tínhamos que terminar essa construção. E começamos com o telhado, mas depois parou e a gente foi. Quando o Robson então assumiu aqui a igreja, nós colocamos no coração, vamos terminar. E fomos falar com o Conselho Estadual, e eu quero fazer um agradecimento especial aqui. Se puder gravar para mandar. Mas eu vou fazer o agradecimento lá pessoalmente, mas quero aqui justificar para vocês, porque o nosso Conselho Estadual, o nosso presidente Marcos Amorim, ele no momento que eu pedi, imediatamente liberou a verba. Claro que nós gostaríamos de terminar tudo, mas era bastante dinheiro, né? Então nós conseguimos aqui uma boa parte aí, pelo menos para chegar até onde estamos. Eu quero agradecer então o Conselho Estadual por esse investimento. Nós temos um fundo para ajudar as igrejas, mas principalmente do interior, mas ele foi acessível a nos abrir, né, aqui essa concessão e nos abençoar. Também a nossa região 680, né, também esteve investindo. Estou eu e o pastor Divonzir aqui da diretoria, membro da diretoria. Não estou vendo mais outros, mas estamos nós dois aqui. E como região 680, também estivemos investindo. E também queremos agradecer a igreja aqui, Neuville, que também investiu, né, um pouco de trabalho, mão de obra, também financeiramente. Quero também agradecer nosso querido irmão, né, Luiz, né, irmão? Ulisses, nosso irmão Ulisses, que quando, né, a gente assumiu lá, ele também já foi liberou aluguel, também abençoando, né, e abençoando também esse trabalho. E a união de todos nós, né, trouxe esse momento. E meus queridos irmãos, é tão importante quando nós priorizamos a casa do nosso Pai,
porque priorizamos, talvez abrimos mão de coisas para que a igreja estivesse aqui abrindo portas, e certamente neste lugar muitas almas vão ser alcançadas para Jesus, né, para que a salvação entre nesse bairro. E nós louvamos a Deus, né, porque quando nós investimos na casa do Senhor, o Senhor nos retribui. Não quer dizer que seja só porque nós fizemos, não, Deus nos abençoa sempre, Deus é maravilhoso sempre, mas quando nós damos essa prioridade para que a casa do Senhor esteja bonita, linda como está aqui, né, nós sabemos que Deus vai estar abençoando cada um que esteve investindo. Então, somos muito gratos, né? Nós temos alguns pastores, estamos aqui com o nosso coordenador de homens, com a nossa secretária de educação da região, pastora Marilene, coordenador de homens do Piratã, estamos com o coordenador do diaconato, pastor Paulo, pastora Fátima, e mais os casais aqui também, os pastores estão conosco, então estamos aí com os coordenadores. A diretoria está tocando o culto nas suas igrejas, mas estamos com bastante coordenadores. Tem algum coordenador que eu esqueci? Não, né? E também estou aí com vários irmãos da igreja sede da 28. Quantos estão da 28 aí? Quero ver. Fica um pouquinho levantar que eu quero ver bem. Tá bom. Que estão me acompanhando aí também, prestigiando. Temos pastores aqui da região, né? Pastor Mateus, quem mais que está aí da região? E temos também pastor Hélio, que é da outra região, pastor Daniel, também eu vi por aí. Algum pastor que eu não vi. A pastora Anita também, que é da outra região, irmã, pastora, enfim, todos vocês, amigos, irmãos, família, que estão conosco hoje, é um momento de nos alegrar no Senhor e nos alegrar pela vida do seu servo, porque nós vamos falar algumas coisas aqui que tem a ver com isso e com a questão da bênção de Deus, em que nós temos que estar muito atentos a tudo aquilo que Deus quer fazer. Então, estamos muito felizes, primeiro por terminar essa igreja, segundo por poder entregar, né, hoje junto com o Robson, a Leila, depois nós vamos estar orando, e certamente aqui vamos desenvolver o seu ministério da maneira que Deus quer. Então, estamos felizes. A Leila eu carreguei no colo, né? Não gosto de... Estou sem rugas ainda, né? Mas o Robson não cheguei a carregar no colo, mas acompanho desde a adolescência, né? Faz uns 10 anos mais ou menos. Mas ele se formou conosco no CTM, inclusive tua primeira líder está ali, ó, a Sala Beth, né? Está ali de olho, né? Na sua primeira pregação, eu e a Beth tivemos que acudir, né? Eu tive que terminar a pregação e ela acudir ele, mas são marcas da vida que a gente lembra em muitos momentos e que louvamos a Deus então por esse momento. Amém? Queridos irmãos, João, Evangelho de João 5, 3 a 7. Eu dei o título para essa mensagem: esteja no lugar da bênção, de preferência no centro da vontade de Deus. É muito importante estarmos sabendo que Deus tem bênçãos para nós, mas é importante estarmos no lugar e no nosso lugar. Diz aqui no versículo 3, nesses jazia uma multidão de enfermos. No 2 diz assim: existe ali junto à porta da ovelha um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos.
Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amém. Eu não vou falar de cura, mas eu quero falar dessa cena, Jesus passando, e ali naquele tanque todas aquelas pessoas, e certamente Jesus conhecia essa história de que o anjo, que era comentado ali, que vinha e agitava as águas, e tudo isso Jesus sabia. Mas o que me chama a atenção é que Jesus passando viu uma grande multidão, e eu fico imaginando assim aquele monte de gente, aquela multidão, pessoas deitados, sentados, conversando em pé, mas ali coxos, aleijados, muitas pessoas precisando de bênção. E Jesus chega e diz assim, olhou justamente para este homem e diz, vendo Jesus, eu penso que esse homem não podia estar muito no meio da multidão, mas ele estava ali em algum lugar de destaque, não sei, mas ele estava no caminho de Jesus. Jesus estava passando e viu esse homem e chamou a sua atenção, aquele homem, e ele até perguntou, quer ser curado? E o homem então, claro, que respondeu, depois de 38 anos ali, será que ele não queria ser curado? Mas ele respondeu, não tem ninguém que me jogue no lago. É triste nós andarmos sozinhos e ao ponto de estar ali precisando e ninguém abrir mão para auxiliar ele. Em 38 anos que ele estava ali. E esse homem então, analisando a sua posição para aquele dia específico, eu diria que aquele homem estava no lugar certo e na hora certa. E já pensou se naquele dia ele dissesse assim, quer saber de uma coisa, 38 anos esperando Jesus fazer, não vou mais. Tem gente que às vezes diz assim, nem vou na igreja, não quero mais saber, porque 38 anos e nada aconteceu, eu não vou mais nesse tanque, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me jogar na água, não vai acontecer nada. E se nesse dia específico este homem tivesse desistido? Você já ouviu um ditado que diz que nadou e morreu na praia? Justamente por causa disso, porque já estava quase na hora, mas ele desistiu. Mas Deus não vai fazer isso conosco, justamente no dia vou desistir. Não, mas aquele homem, ele perseverou, ele não olhou para as dificuldades, mas ele continuou no seu lugar, ali esperando a bênção de Deus, ou seja, ele continuou confiando, e naquele dia específico que Jesus passava, ele estava no lugar certo, ele estava ali esperando. Você já viu quando às vezes você vai na igreja e ouve, você chega e diz em casa assim, puxa, você tinha que estar lá hoje para ouvir o que eu ouvi. Sabe o que? Fulano de tal tinha que estar. Não, você está aqui e é você que precisava ouvir, porque quando nós estamos ali, Deus, Ele está passando e está trazendo para o nosso coração uma passagem. Então não desista, porque Jesus pode estar passando e as coisas podem mudar de um momento. Jesus chegou ali e olhou para toda a multidão, mas ele não olhou para a multidão, porque pelo que me consta, ele não saiu curando um monte de gente, mas ele olhou para aquele homem, e ele curou aquele homem, porque ele estava no lugar certo, ele estava no caminho de Jesus, ele estava ali, e Jesus passou e o abençoou, e ele então recebe algo que muda toda a sua vida. Isto eu digo também, por isso que eu digo que nós temos que estar sabendo o nosso lugar, porque às vezes a gente fica mudando de lugar, e quando Deus tem uma bênção, irmãos, eu sou pastor há 41
Estou indo por 42 anos. Nem aparento 42, né? Ministério, né? 42 anos que eu sou pastor, já ouvi muita coisa. E uma das coisas mais terríveis que eu escuto é quando nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. É quando nós queremos decidir como que Deus vai nos abençoar. É quando nós queremos decidir onde que é o nosso lugar, o que nós temos que fazer, porque não somos nós que escolhemos, não somos nós que decidimos. Nós temos que saber esperar e temos que saber entregar. Temos que saber que o Senhor tem algo a fazer na nossa vida. Eu vou estragar o filme de vocês, quem já viu ou quem não viu, eu vou estragar e vou contar já o testemunho do Forja, né? Não é para contar? Então não vou contar. Vocês assistem, depois vocês vão ver, né? Mas aquele homem, ele começou, a vida dele mudou, quando ele, talvez já tinha desistido de tudo, mas ele justamente conseguiu perdoar o homem que matou o filho dele. Difícil, né? E isso mudou tudo na sua vida, porque, meus queridos irmãos, às vezes acontecimentos nos distanciam, e às vezes coisas que nós não podemos admitir, ou perdoar, ou entender, nos levam para outros caminhos, e nós precisamos saber que temos que estar no lugar certo. Sabe aquele coxo que estava ali no templo, na Porta Formosa? Este homem era diferente deste outro, sabe por quê? Porque ali diz que ele era coxo, mas todos os dias pessoas levavam ele e botavam ali na porta para ele ficar pedindo esmola. Então ele tinha alguém que ajudava, mas ele ia para o templo para pedir esmola, e ele estava todos os dias ali. E chegou um dia que Pedro e João, entrando no templo, eles pediram esmola para a pessoa errada, ou não, pediram esmola para a pessoa certa. Eles estavam ali, eles tiveram encontro justamente com essa pessoa. Por quê? Porque Pedro e João estavam indo para o templo para quê? Para curar um aleijado na porta do templo? Não, eles estavam indo para adorar a Deus, para estar servindo ao Senhor. Mas quando eles chegam ali, eles se deparam com aquele coxo. Já pensou se ele, justo naquele dia, não tivesse vindo para a porta do templo? Eu não sei quantos anos ele estava ali, mas eu sei que ele vinha todos os dias para a porta do templo, e naquele dia ele pediu esmola, e ele estava ali no caminho daqueles homens, e ele foi abençoado por Deus, porque ele estava no seu lugar, ele estava ali no lugar certo, e ele estava ali no caminho daqueles homens que foram a bênção na sua vida. Nós precisamos estar diariamente no lugar certo, aonde Deus quer que nós estejamos. O lugar certo é a presença de Deus, mas Deus nos leva, meus queridos irmãos, quando nós estamos orando, Deus nos leva para o lugar certo, para o momento certo. Às vezes, nós queremos aproveitar oportunidades, mas se nós não entendemos os propósitos de Deus, nós podemos cometer erros. Em Atos 16 fala a história do carcereiro de Filipos, e ali naquele texto diz que Paulo e Silas estavam cantando louvores, e lá pela meia-noite houve um terremoto e abriu todas as cadeias. E você sabe o que aconteceu com o carcereiro? Claro, ele estava no lugar que ele tinha que estar, mas estava dormindo. E quando ele acordou e viu tudo aquilo, a Bíblia diz que ele tentou suicidar-se, e aquele homem ia se matar. Mas quando ele foi fazer isto, meus queridos irmãos, Paulo grita lá de dentro e diz o quê? Não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Mas espera aí, era a oportunidade deles fugirem.
Houve um terremoto, abriu as portas, caiu. Paulo poderia ter saído correndo e vamos embora, estamos livres. Mas ele disse: ninguém saiu, estamos todos aqui. Porque Paulo sabia que, embora estava vindo aquela oportunidade, mas não era para ele, porque ele estava em oração e ele sabia que Deus estava naquilo. Quem sabe teve gente dizendo: Paulo, vamos aproveitar, vamos sair. Ele disse: não, essa oportunidade não é para mim, vamos esperar. E graças a eles permanecerem, aquele homem não se matou, e pelo contrário, diz que Paulo pregou a ele e a toda a sua família. Deus tinha um propósito ainda maior. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender os propósitos de Deus, entender o que Deus quer para a nossa vida e esperar até o momento certo, porque no momento certo Deus vai abençoar e as coisas vão acontecer, e as coisas acontecerão da melhor maneira. Porque se nós nos adiantamos, às vezes olhando naturalmente, pensando nas oportunidades, nós vamos perder talvez as grandes chances. Um dia eu ouvi um pregador dizendo assim, que Davi estava lá no campo de ovelhas, cuidando do rebanho, e ele dizia assim: Davi estava cuidando do rebanho, mas o seu coração estava no trono. Mentira, mentira. O nosso coração tem que estar onde Deus quer. Davi justamente foi levado a ser rei porque o coração dele estava naquilo que ele estava fazendo, e ele estava entendendo que o tempo de Deus para ele é estar ali cuidando das ovelhas. Talvez ele podia dizer assim: um dia eu vou estar, um dia eu vou ser rei, um dia, mas agora eu tenho que fazer bem feito, cuidar das ovelhas, e vou matar o urso, vou matar o leão, vou matar o que for, porque na hora que eu precisar, eu vou chegar lá. Agora, ele venceria Golias se ele não tivesse tido essa experiência? Está ali no campo de ovelhas, sonhando com o trono e o leão roubando as ovelhas, sonhando com o trono e o leão e o urso levando as ovelhas. Não, Deus quer que nós estejamos com o nosso coração no lugar certo, no tempo certo, e Ele então nos levará para onde Ele quer, e aí sim nós estaremos caminhando com Ele para o lugar que Ele nos levará para a bênção. Nós pensamos ali em Paulo e Silas. Talvez alguém poderia dizer assim: não, o mundo é dos espertos, caiu aí o terremoto, abriu as portas, vamos se mandar. Mas Paulo sabia, Deus tem os seus propósitos, e enquanto Ele não mandar, eu não vou fazer. É preciso nós entendermos o tempo e o lugar de Deus para a nossa vida. Eu queria ainda dar um último exemplo de um homem conhecido nosso, Jonas. Jonas foi um grande profeta, e penso eu que ele deveria ter uma grande oratória, porque não é fácil você pregar para uma cidade como Nínive, que era uma cidade tão terrível que a princípio ele preferiu fugir dela, correr dela, e ele, depois de ter pregado, aquela cidade se converteu. Mas justamente o propósito de Deus para com Jonas, ele foi cumprido no momento que ele foi para o lugar certo que Deus queria. Quando Deus falou com Jonas, ele imediatamente resolve fugir. E isso é comum para nós, às vezes fugimos para não fazermos porque temos medo, talvez não estamos entendendo, talvez não queremos que seja daquele jeito, e às vezes fugimos daquilo que Deus tem propósito, e ele foge para Tarsis. Queridos irmãos, ele foi com o mesmo propósito: não, eu vou pregar para um outro povo,
Então ele estava até certo, ele, não, vou continuar buscando a Deus, vou continuar pregando para o povo, para continuar pregando, mas vou pregar em outro lugar. Não era onde Deus queria, não era o que Deus estava querendo, não era o lugar onde Deus estava mandando ele. E ele então vai para o navio, e daí começa a coisa, né? Deus diz assim, mas onde você vai? Mas Jonas, onde é que você está indo? Não, eu estou indo para Tarso, estou no navio. Ah, está no navio. Deixa eu dar uma balançadinha nessa água, né? Vamos dar uma balançadinha nesse navio para ver o que acontece. E aí o navio começa a balançar. E Jonas já, né? Porque a grande verdade, irmãos, que é incrível como nós conseguimos negar até os propósitos. Eu sempre conto uma historinha que eu vim da Bahia uma vez, e uma pessoa me pediu para trazer uma fitinha do Senhor do Bonfim, e eu disse assim, não vou levar de jeito nenhum. Mas na hora que eu chego no aeroporto, na hora de embarcar, o cara me pega um maço de fitinha, põe na minha sacola lá, e eu pensei agora, não vou jogar e vou subir com esse negócio. Eu disse, também essa fitinha não tem poder nenhum, e pronto. Eu subi no primeiro voo, já atrasou o voo, já perdi o outro voo, e já a primeira coisa eu já sabia que era a fitinha. Mas eu disse assim, que fitinha, que é nada, eu vou embora. Irmãos, foi a pior viagem que eu já fiz até hoje. O avião atrasou, o avião estourou a turbina, teve que fazer abortar uma subida, foi uma coisa incrível. E eu fiquei teimando com Deus. E quando chegou lá no último que está subindo, pá, estoura a turbina. E aí eu disse, não, o negócio é comigo mesmo. Eu saí do avião com aquela sacolinha, joguei tudo fora, deixei lá, esperei não sei quantas horas subimos. E quando estava subindo, eu peguei, cheguei e disse assim, até sentei do outro lado, né? Eu estava de um lado, sentei do outro, porque já não estava mais nem numerado. E tinha um padre no voo, e o padre subiu depois de mim, e o padre pegou e mudou de lado também. E aí alguém gritou lá de trás, aí padre, mudou de lado, era mesmo. E eu fiquei pensando, se eles souberem que o Jonas era eu, né? Que o padre estava limpo nessa história, o culpado era eu. E eu entendi que Deus estava falando, mas a gente às vezes fica teimando, aí as coisas estão dando errado, as coisas não vão para frente, a situação não acontece, e nós ficamos teimando com Deus. E nós sabemos que não é, e Jonas foi até que ele não teve jeito, assim, jogaram tudo no mar já e o navio não para, então me jogue no mar, porque o problema sou eu. Ou seja, me mande, né, para o lugar certo. E ele nem esperava que ainda tinha o peixe pela frente. Mas Deus providenciou ali, claro, porque Deus cuida de nós. Deus é misericordioso para conosco. Mas enquanto Jonas não admitiu, o peixe não jogou ele também na praia. Porque ali Jonas diz assim na Bíblia assim, lá na barriga do peixe, no momento eu me lembrei do Senhor. E eu digo, mas como que ele foi se lembrar do Senhor só nessa hora? Esse lembrei não é lembrei, mas esse lembrei é dizer, eu reconheci que era eu, o negócio de Deus, tá bom, eu vou fazer. E então, diz a Bíblia, você conhece, Jonas voltou, foi para Nínive, pregou, o povo se converteu, houve uma grande conversão, embora Jonas não gostou muito, né? Porque a gente daí depois ainda não, às vezes não entende, mas lá no fim ele foi entender o propósito de Deus. Então, devemos perseverar na presença de Deus, entender que talvez o tempo certo não seja este, mas nós entendemos que o tempo vai acontecer. Irmãos, nós não sabemos que dia que Jesus vai voltar, mas eu tenho certeza, Jesus vai voltar. Ele vai voltar com certeza. Se ele não voltar antes, né, de eu fazer os 100 anos, então eu vou me encontrar com ele, né? Mas se ele vai voltar de alguma maneira, então essa é uma certeza que nós temos.
E assim como nós temos certeza que Ele vai voltar, temos que ter certeza também que Ele ouve a nossa oração, que as outras coisas que Ele diz, meus queridos irmãos, é verdade. Agora no mundo tereis aflições, passaremos momentos difíceis, mas tem momentos que nós fabricamos a oportunidade. Já pensou se Paulo tivesse fugido e aproveitado o momento? O carcereiro teria se matado, sua família não teria se convertido, quantas coisas poderia atrasar até o propósito de Deus. Então às vezes eu digo assim: Senhor, eu não estou entendendo, mas me ajuda pelo menos a não atrapalhar os teus planos, a não atrapalhar os teus planos. Queridos, a Bíblia diz assim: eu fui jovem e agora sou velho. E antes eu falava isso como uma metáfora, né? Agora é uma realidade. Mas eu nunca vi o Senhor me desamparar, nem desamparar aquele que confia nele. Agora, tem momentos que parece que as coisas estão dando errado, mas é só Deus acertando o caminho. E às vezes a gente não entende. Então eu já aprendi, né, a entender o seguinte: Senhor, é contigo o negócio. Eu vou entender que tem um problema aqui, um problema ali, porque são muitas coisas, tantas decisões, né? E nós precisamos entender que Deus está conduzindo. Hoje estamos aqui nesta igreja, há 3, 4 anos atrás, quando eu entrei aqui, jamais, se alguém dissesse assim: ó, o Robson que vai assumir essa igreja, jamais eu passaria pela minha cabeça, né? Mas Deus tem seus propósitos, e Deus tem o seu propósito no momento certo e na hora certa, e também na forma certa. Quando eu assumi a 28, algumas pessoas pensaram assim: ah, mas 2 anos antes eu passei na frente da 28 com o meu genro, e eu disse assim: ó, Bruno, tá vendo essa igreja aqui? Essa igreja aqui eu assumiria. E ele disse assim: mas então... Eu disse: não sei, Deus já está falando comigo. Eu nem tinha planos de assumir igreja, mas quando eu passei ali, eu disse: ó, esta é a igreja. Deus já estava compartilhando. Há 5 anos atrás, pastor Lael era o superintendente desta região, e ele estava passando a região, e eu que fazia, estava no conselho, que fazia o mapa, eu fiz o mapa da região, e ele disse: ó, só que eu vou tirar algumas igrejas. Eu disse: o senhor pode tirar as igrejas, menos a 28, o senhor não mexa na 28, que eu tenho planos para essa igreja. Que planos? Nem eu sabia, mas eu falei assim, e quando eu assumi, o pastor Lael foi quem me deu posse. E ele disse assim: você vê, né, aquela vez que você falou da 28, então você já tinha, né? Ele disse: você já tinha falado da 28 lá atrás e agora você está assumindo. Eu não sei, mas Deus estava falando, porque Deus vai falando conosco quando nós queremos ouvir Deus. Agora, não diga para Deus o que Ele tem que fazer com você, porque Deus tem o melhor, né? Deus tem o melhor para fazer. Às vezes nós olhamos aqui, ali, lá, mas não é o que nós queremos, é aquilo que Deus quer. E Deus tem olhado para a tua vida, e Deus tem o melhor para a tua vida, e Deus tem o melhor para realizar no teu coração. Por isso, irmãos, nesta manhã eu orei bastante, podia estar aqui pregando sobre uma mensagem de júbilo, mas a palavra que Deus deu para o meu coração é esta: fique no teu lugar, porque Deus vai te honrar aonde Ele quiser. Deus vai te honrar aonde você estiver, mas não saia da presença do teu Deus, porque Ele vai honrar a tua vida e te abençoar naquilo que você está fazendo e onde você está fazendo. Eu sempre brinco com um corinho lá na igreja, que eu digo assim, que tem gente que gosta de cantar, o Evaldo é um que gosta de cantar aquele um: deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então não deixa a vida te levar,
mas deixa o Espírito Santo te levar. Deixa o Espírito Santo te levar, porque Deus é que sabe todas as coisas. É o Espírito Santo que sabe todas as coisas. É o Espírito Santo que sabe onde você vai ser bênção. É o Espírito Santo que vai conduzir você, os teus passos. E quando você menos esperar, de repente Deus vai agir na tua vida. Nós não podemos ser levados por outros, mas nós temos que ser levados pelo Espírito de Deus, e Deus vai fazer coisas grandiosas na nossa vida. Eu disse que eu gostaria de ter 18 anos hoje, mas com a cabeça dos 45, dos 64, né? Mas com a cabeça de hoje, por entender tão bem os planos de Deus, e talvez eu não faria muitas besteiras, né, que fizemos no passado, mas hoje procurando entender. Isso não quer dizer que a gente às vezes não dá umas escorregadas, mas hoje entendemos melhor aquilo que Deus tem. Então ande com Deus, fique na presença dele, não saia. Talvez sejam 38 anos que você está esperando uma resposta, mas continue, porque Deus vai responder para você. Deus vai agir na tua vida. Amém. Amém. Feche os teus olhos, eu quero orar sobre a tua vida. Querido Deus, eu quero pedir, Senhor, que Tu estejas abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, eles possam, Senhor, sentir essa Tua presença poderosa em suas vidas e entender os Teus planos para cada um deles. Que nós, Senhor, estejamos diante de Ti e que nós possamos estar, Senhor, fazendo a Tua vontade. Olha por nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Queridos irmãos, eu quero chamar o pastor Robson, a pastora Leila aqui. Como eles já passaram para a nova geração, vou chamar a Luana aqui, a pastora Luana também. Mas eu quero que o pastor Divonzir, que é membro da diretoria, também esteja aqui comigo. E nós vamos estar orando, abençoando. Eles já são pastores e eu não estive na posse porque a gente veio a diretoria, na verdade combinamos isso também. Eles já são os pastores dessa igreja, mas hoje estamos aqui inaugurando esse novo local e nós vamos orar abençoando eles como pastores, para que prossigam neste caminhar, prossigam essa caminhada. Eu quero também agradecer aqui o Tiago, né, que está conosco ali, também com a sua família. Ele foi um engenheiro que nos ajudou nessa etapa aí da construção, foi muito bênção para nós também, né? Ele é da igreja metodista e que é o engenheiro aqui responsável, fez um trabalho muito lindo e nos ajudou muito, né? Além do trabalho profissional, ele foi um pouco além. Então, somos agradecidos a você também, Tiago, que Deus te abençoe e prospere você e tua família, em nome de Jesus. E nós então vamos ficar em pé e vamos estar orando. A pastora Amélia está tão bonita com esse negócio, eu quero que a senhora venha junto aqui abençoar, porque ela é a madrinha. Vem aqui a pastora Nair e a pastora Clê também, vamos orar por eles. Que elas, olha como elas estão bonitas. Deus diga. Então, ela ajudou o Haroldo Williams no começo. Nós vamos orar abençoando a vida dele, né? E como pastor, então, estenda a sua mão. Nós temos os pastores coordenadores aí da região também, mas vamos estar orando juntos e abençoando os pastores para que esse templo esteja
não estamos consagrando ainda, porque ainda falta terminar um pouco, mas estamos apresentando este lugar, ungindo no nome de Jesus, e que eles, como pastores, possam abençoar o rebanho que vai se reunir aqui, que vai estar louvando a Deus aqui neste lugar, pessoas que encontrarão a solução de problemas e principalmente a salvação neste lugar. Querido, maravilhoso Deus, eterno Senhor e Salvador, estamos aqui, Senhor, nesta manhã para abençoar, ó Deus, primeiramente a vida dos pastores. Eu quero, Senhor, ungir, ó Pai bendito, a vida deles, ungindo, Senhor, como pastores nesta casa, que Tu estejas usando a sua vida, abençoando este lugar, e este lugar prospere, este lugar cresça para a glória do Teu nome, Senhor, que este seja um lugar, Senhor, que ama aquilo que Tu amas, ó Deus, que eles possam amar as almas, Senhor, e possam cuidar de todos aqueles que Tu estarás dando. Eu quero ungir, ó Deus querido, toda essa família, essas pastoras, ó Deus maravilhoso, que estarão sendo instrumentos nas Tuas mãos, e eu te peço, Deus querido, que esta casa de oração esteja aberta e abençoada e protegida, porque nós oferecemos este lugar a Ti, e este lugar te pertence. Que o Espírito Santo habite neste lugar, e que a Tua graça seja derramada abundantemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Já vou passar aqui a palavra, pastor. Quem é que vai assumir? Irmãos, Deus nos abençoe. Eu vou estar passando a palavra e vamos continuar junto, marchando, né, com a nossa igreja pronta para louvar e bendizer o nome do Senhor. Queremos agradecer a toda a liderança aqui da Melville, aos nossos diáconos, né, os nossos irmãos, irmão Ulisses, que Deus continue dando graça para a sua família, né, em nome de Jesus, e que a obra do Senhor prossiga. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou sair um minutinho antes do final para dar uma olhadinha nas minhas ovelhas. Amém. Amém. Obrigado, pastor Júlio, pela palavra. Irmãos, estava ouvindo, dentro daquilo que o pastor Júlio trouxe para nós de uma palavra, e uma das coisas que estava pensando aqui para falar a respeito desse momento, que é o momento das ofertas, que é tão especial quanto quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós, enfim, fazemos algo para o Senhor. E uma coisa que ele falou é a respeito da oportunidade. Eu podia aproveitar esse momento e apresentar necessidades para vocês, mas eu quero apresentar o ensino da palavra, porque a palavra fala sobre o ato de ofertar. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. E eu gosto muito desse texto porque ele fala a respeito de princípios, ou mais especificamente a respeito do princípio ou ato de ofertar. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 4, diz a palavra do Senhor: Abel, 3, a partir do 3, desculpa. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se
o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irmãos, esse texto, ele nos traz alguns ensinamentos. É interessante que desde o Gênesis, nós vemos o ser humano, o homem, apresentando ao Senhor uma oferta. E é interessante que aqui o texto nos diz assim, que no fim de uns tempos, a gente não sabe quanto tempo já havia passado. Não sabemos se é um ano, se é um mês, se é uma semana, mas não importa. Encerrou-se um ciclo, encerrou-se um tempo, e duas pessoas vieram trazer uma oferta ao Senhor. A primeira coisa que eu entendo é que quando nós ofertamos, que quando nós dizimamos, nós fazemos ao Senhor. Você entrega aqui, mas quem recebe é Deus. Amém? Amém. E aí nós entendemos que o ato de ofertar e o ato de dizimar é um ato espiritual. Você consegue entender isso? Quando você oferta e você dizima, você entrega aqui, mas quem recebe é Deus. E o verso 3 diz assim, que nesse fim de uns tempos, Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim foi lá e separou uma oferta ao Senhor e entregou a Deus. Aí no verso 4 diz assim, Abel por sua vez, veja que Deus aqui faz uma observação, a palavra faz uma observação. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, assim, Caim, ele era lavrador. Então, fruto do trabalho dele, ele apresenta a Deus como oferta. É o que está escrito no texto. Abel cuidava de rebanhos. E o texto diz que Abel, por sua vez, separa as primícias. O que eu quero que você entenda? Que Abel separa aquilo que ele tinha de melhor e apresenta a Deus. Ele apresenta uma oferta ao Senhor, ele prepara uma oferta. O que dá para entender é que Abel, ele separa algo que é gerado no seu coração, enquanto que Caim, de repente, separou ali os frutos, aquela da colheita, e entregou a Deus. Porque o texto vai nos dizer, a partir do verso 5, a partir do verso 4, que Deus se agradou primeiramente de Abel e depois da sua oferta. Quando nós trazemos a oferta, nós trazemos o dízimo, Deus não olha para as nossas mãos, Deus olha para o nosso coração. E quando a palavra diz que Deus se agradou primeiramente de Abel, é que Deus se agradou da atitude de Abel, da forma como ele estava trazendo a sua oferta. A Bíblia diz que tudo que é gerado no coração, isso tem valor, isso tem significado. Então, quando Abel ele traz a oferta, ele traz algo que ele preparou no coração. E a Bíblia diz assim, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Então, Caim também traz uma oferta, mas isso não toca o coração de Deus. E quando não toca o coração de Deus, a Bíblia diz claramente, olha, Deus não se agradou de Caim, primeiramente. Então, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós temos que entender uma coisa, que nós não devemos fazer isso por obrigação, ou porque existe uma necessidade, ou porque há um devorador. Você tem que fazer como um ato de amor. Você tem que fazer como um ato de gratidão, de louvor. Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado força, Deus tem te dado inteligência, Deus tem te dado um trabalho. O fôlego de vida o Senhor concede a cada um de nós todos os dias. Então, quando eu oferto e quando eu vou dar o meu dízimo, não é peso, é gratidão. Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé onde você está. E aqui na igreja nós temos um costume, que mesmo que você não tenha trazido uma oferta em espécie,
mas nós fazemos assim: você pode sair do seu lugar, e aqui vão estar os pastores. Primeiramente eu vou orar e eles vão ungir as tuas mãos. Ah, pastor, mas eu não trouxe oferta, eu não tenho o que dar. A tua vida é uma oferta. Você está entendendo isso? O teu coração é uma oferta. Então você sai pelo meio enquanto o conjunto vai estar tocando, louvando ao Senhor. Você sai pelo meio. Não precisa dizer: olha, eu fiz o Pix, ou não interessa. Interessa a tua vida. Quando você sair do teu lugar e você vir aqui na frente e você diz assim: Deus, primeiramente eu ofereço o meu coração, eu ofereço a minha vida, que é o que eu tenho de melhor para o Senhor. Recebe a minha vida em primeiro lugar. Depois, se você tiver algo para contribuir, faça, mas não faça por medo, não faça por peso, não faça por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque é um privilégio estarmos aqui. E nesse momento, Senhor, onde nós queremos apresentar a Ti a nossa oferta, ó Deus, de amor, a nossa oferta, ó Deus, de gratidão, de louvor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Talvez pessoas aqui vão dizimar, Senhor. E eu sei que existem promessas quando nós semeamos na tua casa, quando nós semeamos no teu reino. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua boa mão permaneça sobre a vida dos teus filhos, abençoando o trabalho das suas mãos, prosperando a vida de cada um deles, meu Pai, de uma forma muito especial. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que através deste ato, Senhor, de ungir as mãos, ali, Senhor, a tua graça, a tua bênção esteja sobre a vida dos teus filhos. Esta, Senhor, é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Irmão, nós já estamos chegando ao final do nosso culto, mas gostaria de reforçar aquilo que o pastor Júlio já disse. Muito obrigado pela sua presença aqui, amigos, pastores, coordenadores, diretoria da nossa região. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela presença de vocês aqui. No final, você vai receber uma lembrança desse momento que nós passamos juntos aqui. Então, gostaria que você guardasse com muito carinho. É simples, mas é de coração. Amém? E continue orando por nós. Então, quando você pegar a lembrança, você lembra de nós e você ora por nós. Amém? Nós vamos apresentar um vídeo. Eu quero quando o cara já começa assim, né? Eu quero pedir perdão. Fui eu que fiz. Mas a intenção foi a melhor possível, né? Mas a gente tentou, né? Mas, irmãos, essa igreja ela tem uma história. E brevemente a gente quer passar aqui algumas sequências de foto, alguns vídeos que recordam essa história. E tem pessoas que estão aqui que fizeram e estão fazendo parte dessa história. Até eu gostaria, quem que estava aqui naquele culto que foi feito pelo pastor Newton, acho que era uma manhã. Quem estava aqui, levanta a mão onde você está. Pode ficar de pé, por gentileza, não quero te expor. Esses são os guerreiros que começaram lá em 2009. Esse terreno foi adquirido em 2009. Então, eles vivenciaram toda essa etapa, né? E hoje, pela graça de Deus, não é para eu subir aqui, já me falaram. Pela graça de Deus, nós estamos concluindo. Mas graças a essas pessoas que acreditaram naquele sonho, naquela visão lá do início. São pessoas que vivenciaram tudo isso. Então eu acredito que vocês, o que vai aparecer aqui, algumas imagens, vai trazer a lembrança principalmente de vocês, né? Todo esse tempo. Amém?
Já volto a dizer, me perdoe, eu tentei fazer o melhor, mas não é a minha habilidade. Pode sentar, Luiz. Isso, por favor. Aí é o começo de tudo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Esse é o culto que foi feito. O Sr. Milton, infelizmente, acabou contraindo um câncer, né? Veio a falecer um tempo depois disso. Eu sei que vai aparecer o irmão Ulisses, acho que era o Edenilson do lado. Alguns rostinhos eu consigo. O irmão Sandro, que hoje é o vice-presidente aqui da igreja. Não tinha nada lá na frente, né? Irmã Sandra. Aí a gente pula para 2021, que é aquela história que o pastor Júlio estava falando quando ele assume aqui. A troca do telhado. Aqui foi a primeira vez que eu vim conhecer a igreja, né, a construção. Março de 2024, o Thiago entra com a equipe e começa a trabalhar fazendo essa reforma, né? Esse é o sonho de um dia, no tempo de Deus, na hora do Senhor, nós chegarmos a isso. Mas eu volto a dizer, isso tudo é bonito, mas o mais importante são as pessoas. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé onde você está. E faça dessa canção agora a tua oração a Deus. A vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Se com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Eu cantarei a vontade de Deus. Eu cantarei a vontade de Deus. Eu gostaria de chamar a liderança que está trabalhando conosco aqui na igreja, que você desce aqui à frente. Por favor, os diáconos, pode deixar aí o teu posto, onde você está, vem para frente. Os pastores, os líderes de grupo, pode vir aqui para frente, por favor, rapidinho. Só, pode subir. Eu sempre digo assim, irmãos, isso não é demagogia, por assim dizer, mas nada na vida a gente faz sozinho. Nada. E principalmente a obra do Senhor a gente não faz sozinho. Nós fechamos, vamos dizer assim, um ciclo agora no dia 29 de outubro de um ano que nós assumimos aqui.
E Deus tem acrescentado pessoas, assim como Ele vai fazer ainda muito mais, porque eu digo para vocês que nós temos um sonho, que é ganhar as almas para Jesus. E eu e a Leila sozinhos a gente vai conseguir fazer alguma coisa, mas é muito pequeno. Então Deus tem trazido pessoas, cada um na sua área, cada um no seu lugar, para que o corpo cresça. Então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Desculpe alguma coisa. A irmã Zélia sabe o que eu estou falando. Vocês são bênção de Deus. E eu creio que juntos nós podemos ganhar este bairro para Jesus. E eu sei que Deus vai trazer mais pessoas para estar junto conosco. E nós vamos fazer a diferença neste lugar para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu gostaria que você estendesse a sua mão aqui para frente. Eu quero fazer a sua oração. Daí já vou fazer a última oração, a oração final. E que você saia daqui abençoado em nome de Jesus. Na próxima terça-feira nós teremos aqui às 19h30 a nossa reunião de oração. Tem sido um tempo muito especial. Se você assim puder, venha, participe. Eu creio que Deus está nos movendo e nos levando para algo muito especial na presença dele. Estamos estudando o livro de Atos aqui. Nós estamos dizendo assim: Deus, nós queremos viver o que a igreja primitiva viveu. Nós queremos ver as pessoas sendo curadas, nós queremos ver as pessoas sendo salvas, o mundo sendo alcançado. Eu gostaria de ouvir do bairro, né? Ouvir assim: aqueles que transtornam o mundo chegaram aqui. E eu tenho dito para Deus: Deus, eu sei que está vindo um avivamento antes da volta de Jesus, e eu não quero ficar fora desse negócio não. E eu quero levar a igreja a viver isso daí. Nós vamos viver em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, te louvar pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Líderes, pastores, obreiros, membros do conselho diretor local, músicos, diáconos, professores. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, vidas que o Senhor tem trazido a este lugar, para que juntos possamos fazer a diferença de bairro, para que juntos possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Eu te peço, ó Espírito Santo, que o Senhor venha unir cada dia mais a nossa vida, pelo elo perfeito do amor, pelo elo perfeito do Teu Espírito em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos de uma forma muito especial. Te louvamos, ó Senhor, por esse tempo precioso que nós passamos aqui como igreja. Oferecemos a Ti, Senhor, este culto como gratidão, como louvor, como adoração. Que tudo, ó Senhor, tenha subido até a Tua presença como um cheiro de perfume suave e agradável ao Senhor. Te agradeço, ó Deus, pelas vidas que aqui estão. Leva-os em segurança. Dá a cada um deles uma semana de vitória. Dá a cada um deles uma semana de conquistas. Meu Pai, que o Teu nome seja glorificado na vida deles, para que todos saibam e para que todos vejam que o Senhor é Deus na vida dos Teus filhos. E quando eles entrarem nas suas casas, nos seus lares, ali a Tua presença entre com eles. Se tiver alguém enfermo, seja curado em nome de Jesus. Se tiver alguém oprimido, seja liberto em nome de Jesus. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E pela fé, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, ela seja com todos nós, e ela seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém? Não vá embora, eu quero te dar um abraço e te agradecer pela tua presença em nome de Jesus.